Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé em o nome do Senhor Jesus. Lembrando que você pode estar conosco neste sábado, às 5 horas da tarde, no sábado do jejum das causas impossíveis em Indaial, Rua Peru 236, Bairro das Nações, em Indaial. Você é o nosso convidado todo especial neste sábado em Indaial. Se você é de Ascurra, domingo buscamos o Espírito Santo. Faça parte desse exército, faça parte da nação dos vencedores em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Muito bom dia a todos que estão chegando aqui no nosso Café com Deus. E o pastor Lucas, prepare aí o seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, em o nome de Jesus. Domingo, 7 horas da manhã. A Bíblia diz, os nascidos de Deus vencem o mundo. E quem são os nascidos de Deus? Senão aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que colocaram Deus em primeiro lugar na sua vida. Pois a ordem para vencer, a ordem para a salvação, a ordem para a vida eterna é essa, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Acima de todas as coisas, Deus, ele tem que estar acima de tudo na nossa vida. Ontem eu conversava com a dona Maria, lá de Marechal Cândido Rondon, e ela mandou um vídeo bem interessante para a gente, falando sobre aquela catástrofe que está acontecendo no Havaí, pessoas que estão perdendo a vida. Assustador, mas por outro lado é confortante, podemos dizer, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Nós que estamos buscando essa comunhão, buscando a vida eterna e tudo se cumprindo. E as pessoas, aqueles que tem mudado, podemos dizer assim, as colocações, as pessoas têm priorizado muito o dinheiro, priorizado muito as pessoas, os bens materiais, trocando a ordem, né, a qual Deus quer que nós venhamos colocar. E as coisas acontecendo e as pessoas não estão nem aí, sabe? As pessoas, enquanto a dor não é na pele dela, não está nem aí. Sabe, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com a sua salvação, com o seu coração, com a sua alma. Pois a ganância, sabe, a prepotência tomou conta do ser humano. E é lamentável, eu falava com a dona Maria ainda, a gente vê, a gente que prega a palavra de Deus, o quanto a gente sente por ver aquelas almas que estão ali ouvindo a palavra de Deus, estão ali sentadas, ouvindo a palavra de Deus, mas mudando a ordem, dando importância a coisas que serão queimadas, a coisas que virão cinzas, acumulando talvez bens materiais, sabe, que nem ela mesma, nem ela sabe com quem vai ficar. Aqui perto de nós aqui, tem uma situação interessante que aconteceu. Uma pessoa muito bem de vida, pode-se dizer, muito dinheiro. E um cuidado com suas coisas, seus bens materiais, sabe, um cuidado com as suas propriedades, seus animais. E de vez em quando ele vinha aqui na construção, e faz muito tempo que eu não via mais ele. Eu perguntei para uma pessoa, escuta, cadê o fulano? Nunca mais vi, disse que ia fazer uma viagem, eu nunca mais vi ele. Aparentemente saudável. Aí disse, não, pastor, vai fazer 1 ano que ele morreu. Eu falei, poxa, por isso que eu vi as coisas tudo agora de qualquer jeito, porque vivia sempre bem arrumadinho, cuidadinho, aquela coisa toda. Aí eu falei, olha só como que Deus é, rapaz. A pessoa tinha um zelo, um cuidado com as suas propriedades, com as suas coisas, sabe?
falava até em matar quem entrasse lá. E aí, depois de um ano quase, eu vim descobrir que, sabe, quase de frente com a gente. Então você vê que do que adiantou a pessoa ser tão apegada a essas coisas? E pior ainda, e a alma dela? E olha, não é uma pessoa de idade, não é uma pessoa, olha, aparentemente nova ainda. Então o ser humano, sabe, ele troca a ordem de Deus, a ordem que Deus deu, ela troca. Tá vendo aí, ó? A Bíblia diz que nos últimos dias haverá terremoto, maremoto, furacão, sabe, guerras. Tudo isso nós estamos vendo, mas tem pessoas que não estão nem aí. A Bíblia diz em Ezequiel, lá em Ezequiel 14, eu até vou falar sobre isso domingo, Deus fala assim, olha, a terra se corrompeu de uma forma tão grande, a terra, o povo da terra se corrompeu, mas se Deus enviasse a praga agora para essa terra, a destruição para essa terra, e nessa terra, no meio desse povo, tivesse esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens seriam os únicos a ser poupados. Olha só, e Deus fala várias vezes, se eu mandar peste para essa cidade, para esse povo, esses 3 homens, se eles estiverem lá, eu não vou poupar nem os filhos deles, mas eles eu vou poupar. E por que Deus fala que vai poupar? Deus não falou que vai poupar Abraão, Deus não citou Abraão, Deus não citou Eliseu, Deus não citou nenhum dos profetas. Deus citou Noé, citou Daniel e citou Jó. Sabe por quê? Quando não se troca a ordem, então você faz parte dos planos de Deus. E isso tem sido o fracasso na vida de muitas pessoas. Mudar a ordem dá fracasso, é fracasso. Quando você muda a ordem, eu já vou explicar o que é essa ordem. Você muda a ordem, você vai ter problemas na família, você tem problema na vida financeira, problema na saúde. Mas quando você coloca na ordem correta, então você passa a ter sucesso. E muitas pessoas, infelizmente, elas estão vendo tudo acontecer, mas dormindo o sono da morte. O sono da morte. Olha só o que diz, eu separei essa passagem porque eu quero trazer de uma visão diferente. Como Deus falou que só 3 homens, se viesse uma peste, como veio agora há pouco tempo, esses 3 homens tivessem, matasse todo mundo, mas esses 3 homens tivessem, eles seriam poupados, que é Noé, Daniel e Jó. E eu fiquei pensando, por que esses homens? E encontrei em Jó o porquê. Porque Deus divide a vida de Jó em 3 etapas. Deus dá 3 colocações, 3 qualidades que Jó ele tinha na vida dele, que ele priorizava na vida dele. Uma não pode passar por cima da outra. Uma não pode interferir na colocação da outra. Então começa assim lá em Jó. Jó capítulo 1 diz assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, primeira colocação, Jó colocava Deus em primeiro lugar. Jó, por que Deus disse assim, eu enviar uma praga, uma peste, e se Jó estiver lá no meio dessa, que eu venha destruir o mundo todo, mas eu ia poupar ele. Nesse tempo, vamos dizer, essas cidades estão sendo arrastadas, destruídas por essas destruições. Se Jó estivesse lá, ele seria o único que Deus ia poupar. Por quê? Porque Jó coloca Deus em primeiro lugar. Jó, ele tem uma ordem. Jó,
ele tem um caráter de colocar Deus em primeiro lugar. Então Deus ele apresenta para Satanás a vida de Jó. Deus apresenta a vida de Jó como? Olha, Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. A maior riqueza que Jó tinha era essa qualidade. Então, e Deus, essa é a primeira. A primeira ordem é: Deus tem que estar em primeiro na minha vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. A segunda colocação é: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Segunda colocação, o quê? Família. Então é Deus e família. Veja que Deus primeiro fala: Jó me coloca em primeiro lugar. Jó me teme, Jó desvia do mal, Jó anda nos meus caminhos. Aí Deus fala para Satanás: você viu Jó? Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Olha, naquele tempo, o homem ter filhos era muito honroso. O homem que não tinha filhos, só tinha filhas, era vergonhoso. Então Deus fala agora para Satanás: está vendo Jó? Jó tem 7 filhos. Jó não tem 1, não tem 2, não tem 3. Jó tem 7 filhos e 3 filhas. Mas ainda a maior riqueza de Jó era o quê? Deus. Então Deus, o que chama a atenção de Deus? É a quantidade de filhos? É o tamanho da família? Não, é você temer a Ele. Por último, Deus vai apresentar agora para o diabo a riqueza de Jó. E ele diz: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Por último, Deus vai falar da riqueza de Jó. Sabe por quê? Porque Jó tinha como a sua maior riqueza a presença de Deus. A maior riqueza de Jó não era a propriedade, os animais, as terras que ele tinha, que ele adquiriu, que ele conquistou. Não era a família, mas era Deus. A família estava em segundo. Sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas mudam a ordem. Deus está aqui em primeiro. Aí ela pega a riqueza e coloca por cima de Deus. Ela dá mais importância aos bens materiais. Ou então ela pega a família e coloca a família para cima de Deus. A família, depois Deus, depois a riqueza. Ou então família, riqueza e Deus por último. Por isso que você vê pessoas sendo fracas na fé, pessoas que espiritualmente falando estão caídas. Porque veja que Deus, essa passagem é bacana, porque Deus, ele diz em Ezequiel: se eu mandar uma praga, uma destruição, uma mortandade na terra, e esses 3 homens estiverem lá, eu vou poupar só eles. Deus fala: não vou poupar nem os filhos deles, mas vou poupar eles. Esses 3 eu pouparia. Sabe por quê? Porque eles colocaram Deus em primeiro lugar. Aí a pessoa, às vezes, ela coloca a família em primeiro lugar. Você vê, às vezes a pessoa fala: eu não fui para a igreja, eu não vou para a igreja, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Mas se Deus é em primeiro na minha vida, como que eu não tenho tempo de ir buscar aquele que é primeiro na minha vida? Ah, não, eu não fui porque meu familiar estava doente. E você ficou em casa, ele foi curado? Ele ficou curado? Tá, você não foi à igreja, não foi buscar Deus, porque a cura, Jesus é o médico dos médicos. Você não foi à igreja porque o seu familiar estava doente. E aí, ele foi curado? Ele recebeu a cura? Não. Então, o que resolveu? Então, mostra que você coloca sempre as outras pessoas, ou as outras coisas, ou os bens materiais acima de Deus. Olha, me desculpa se você interpreta de uma forma, talvez, diferente que eu penso, não o que eu penso, mas é o que Deus está colocando aqui. A maior riqueza de Jó não era a família dele. A maior riqueza de Jó não eram os bens que ele possuía, os animais, as terras. Não. A maior riqueza de Jó era Deus. E quando você coloca... Olha que bacana. A maior riqueza de Jó
Era Deus. E Deus com orgulho, Deus com alegria fala para o diabo: ó diabo, ó Satanás, você está vendo Jó aí? Olha Jó. Jó ele me colocou em primeiro lugar. Depois colocou a família dele. Depois colocou a riqueza dele. Olha, tem pessoas que pior ainda. Ela troca. Ó, os bichos hoje estão que estão. Isso é o que é? Isso é o que? Araquã? Deve ser Araquã, né? Que bacana, rapaz. Tá bom, deu pra vocês, né? Ó. Araquã, né? Acho que é Araquã. Então, Deus mostra para Satanás que Jó coloca ele em primeiro lugar. Olha, tem pessoas que colocam o trabalho em primeiro lugar. Eu já atendi pessoas. Deixa eu contar uma coisa agora para você. Você que o trabalho está em primeiro lugar. Você que os seus afazeres estão em primeiro lugar. Você coloca o trabalho acima da tua família. Olha, lembra o trabalho, a riqueza, as conquistas? Tem que estar em terceiro lugar. Primeiro Deus, segundo a família, depois as conquistas. E eu atendi, certa vez eu atendi uma jovem e ela falou: olha, pastor, eu estou casada já há 5 anos. No começo o casamento era muito bom, muito bacana, compreensivo, sabe, dedicado. Ele é um bom marido, é uma boa pessoa. Só que de um tempo para cá, de 2 anos para cá, ele vem priorizando muito o seu trabalho. Ele não tem tempo para casa, não tem tempo para a família, ele não tem tempo, então ele não se importa, ele chega em casa, a gente não sai mais, a gente não... Sabe, a minha vida foi ficar fechado dentro de casa, porque ele só pensa em trabalho, em trabalho, em trabalho, e mesmo eu vindo à igreja, eu estava me sentindo desprezada, me sentindo desvalorizada, me sentindo rejeitada, maltrapilha. Ela diz: olha, pastor, eu me olhava e me via uma pessoa maltrapilha, sabe? Não ouvia nada de bom que saía dele, senão trabalho, conquista, quero isso, quero aquilo outro. E mesmo na igreja, pastor, eu acabei cometendo um erro. Ela disse: olha, eu amo ele, eu amo minha família, eu amo tudo que nós temos, mas infelizmente apareceu uma pessoa e essa pessoa começou, sabe, a fazer elogios, coisa que eu já não ouvia mais. E veio esses elogios, e aquilo foi me agradando porque era o que eu precisava, ela dizia. Aí eu resistindo, mas ele só queria trabalho, e nada dele abriu os olhos. E ela disse: olha, pastor, acabei entrando nesse relacionamento errado. Ela diz: eu sei que eu sou culpada, eu sei que eu tenho, mas infelizmente o senhor há de concordar comigo que ele priorizou o trabalho ao invés de priorizar a família. Sabe, eu como pastor falei: olha, você mesmo na igreja devia ter sentado com ele, falado com ele, explicado a situação. Ela disse: pastor, eu fiz tudo isso, mas ele diz: olha, vamos trabalhar agora para lá na frente nós poder desfrutar. E ela disse: mas daí quando? Na velhice? E quem garante que eu vou chegar na velhice? Quem garante tudo isso? Então naquele momento o que aquela mulher precisava era o quê? Do seu marido ao lado dela. Mas ele estava priorizando o trabalho. Então ele destruiu a família dele porque mudou a ordem. Toda vez que você mudar a ordem, Deus, família e trabalho. Se você colocar Deus para baixo, família para cima e o trabalho no meio, você destrói. Se você colocar o trabalho para cima da família, você acaba com a tua família. Então, o problema das pessoas não é que o diabo veio e destruiu, é porque ela mudou a ordem. Ela muda a ordem que tem que ser. Então a pessoa, ela se fecha para aquilo. Ah não, Deus, quando tiver tempo eu vou buscar Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus, ele tem que estar acima da minha família. Deus tem que estar acima dos meus filhos. Deus é prioridade na minha vida.
prioridade. Olha, o maior erro de uma pessoa é ela dizer, olha, eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo. Ah, mas eu tenho Deus no meu coração. Mentira! Se Deus estivesse no teu coração, a pessoa quando coloca o coração em alguma coisa, aquela coisa está em primeiro lugar. Tudo que você coloca o coração fica em primeiro lugar. Quando a pessoa diz, não, Deus está no meu coração. Mentira! Se Deus estivesse no teu coração, Ele estaria em primeiro lugar. Então você prioriza Deus. Deus, na primeira hora do dia, é Deus. Na última hora do dia, é Deus. Nas atitudes, é Deus. Então Deus, isso não é fanatismo. Isso é ser inteligente. Porque se eu coloco Deus, Deus é quem abençoa a minha casa. Deus é quem abençoa o meu trabalho, os meus negócios. Mas a pessoa inverte. E uma vez que você inverte essa ordem, você desestrutura toda a sua vida. Então pense muito bem. Quantas vezes você falou, aí chega um familiar, chegou uma visita, não posso ir para a igreja. Eu sou uma pessoa que, olha, eu nunca vou ligar para você e falar, por que você não veio para a igreja? Jamais. Eu coloquei as ordens na minha vida. Cada um que faça o mesmo. Se a pessoa, eu comentava ontem, né? Acho que na terça-feira com a dona Dani e o Diego. Eu falei, olha, se uma pessoa, presta atenção no que eu vou falar agora, se uma pessoa estiver na igreja comigo e do nada ela sumir e passar por mim, eu não vou atrás dela. Se eu souber que ela está doente, eu vou lá, vou orar. Agora, se simplesmente ela se afastar, esquece. Porque ela priorizou na vida dela outras coisas. Ah, pastor, mas tem que ir atrás das ovelhas perdidas. Existem as ovelhas perdidas e os filhos pródigos têm que ir para o mundo para comer lavagem para depois volta sozinho. O filho pródigo, ele vai para o mundo, come lavagem e volta arrependido. Esse é o filho pródigo. As ovelhas perdidas são aquelas que agora estão nos vícios, nas drogas, que não tiveram ainda um encontro com Deus. Então, eu entendo que se eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, a ordem, Deus vai abençoar a minha casa. Deus vai abençoar o meu trabalho. Deus vai abençoar os meus negócios. Então, Deus, ele com alegria fala para o diabo. Olha, será que quando o diabo chega para Deus, será que Deus fala aí, ei, você viu aí o pastor Lucas, você viu? Olha lá, coloca Deus em primeiro. Ou será que não? Não, tá vendo lá? Ele prioriza a família dele. Ah, não, ele prioriza a Luana, porque a Luana tem síndrome de Down. Ah, não, ele prioriza os filhos. De forma alguma. De forma alguma. Sempre priorizei Deus na minha vida. Sabe, eu falei para Dani, né, outro dia, eu falei, olha, a minha confiança em Deus a minha fé em Deus é tão grande que se já me fizeram essa pergunta, pastor, e se um dia o senhor ficasse sozinho na igreja, o que o senhor fazia? Eu fazia? Eu arrumava um caminhão e saía pregar nas ruas. Se ninguém um dia quisesse vir na reunião, olha, eu ia pregar para o mundo, como Deus disse, olha, foi feito o jantar, a festa está pronta, mas os convidados não vieram. Então agora vai, chama os mendigos, chama os coxos, chama os doentes, chama aqueles que foram desprezados. Eu falei, olha, quem serve a Deus não se preocupa com números, se preocupa em servir a Deus. Deus vai estar sempre em primeiro lugar. Então, cuidado muito. Será que você não está priorizando as coisas ao invés de priorizar Deus? Será que você não tem priorizado muito a sua família ao invés de Deus? Ou será que você não tem priorizado o trabalho ao invés da sua família? Porque a ordem é essa, presta atenção. A ordem é Deus, família e trabalho. Ah, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, porque eu tenho... E a tua família? E a tua família? E o teu casamento? E os teus filhos? Eu priorizei a minha família, priorizo a minha família depois de Deus. Cuido, oro, todos os dias. Como Deus deu o livre-arbítrio, também dou o livre-arbítrio. Cada um sabe o que é prioridade na sua vida. Cada um sabe. Você sabe qual é a prioridade. Sua prioridade é o trabalho? Então, trabalhe. Até você morrer e não ter aonde desfrutar.
Se a tua família, a tua prioridade é a família, então fique com a sua família, fique com ela, fique com ela, fique com ela. Aí quando Jesus voltar, você fica com a sua família também. Quando você prioriza Deus, Deus te busca e leva a tua família. Então, o sucesso na nossa vida, olha, presta atenção. Não fica constrangido, não fica chateado, não. Eu sei que tem pessoas que é muito família, muito... Olha, eu também amo minha família, mas acima dela está Deus. Porque, olha, o dia que Jesus vinha me buscar, eu vou estar sozinho. Você sabe que a pessoa fala, eu tenho medo de morrer sozinho. Todo mundo morre sozinho, meu amigo. Ninguém fala, vamos morrer junto nós dois? Olha, eu vou morrer, não morre comigo. Não, ninguém morre junto. A morte, ela é para cada um. É individual. Então, aí é que está o problema. Você pode viver em família, mas o dia que Jesus vier buscar, ele busca você sozinho. Então, eu priorizo Deus. Deus. Por quê? Se eu priorizo Deus aqui agora, eu passo a minha eternidade com Ele. Agora, como que eu quero a minha salvação se aqui na terra eu não priorizo Deus? Se eu não quero viver com Deus aqui, para que eu vou querer viver com Deus na eternidade? Poxa, mas é chato ir para a igreja todo domingo. Mas é chato estar na igreja, é chato fazer isso. Poxa, então você não precisa de salvação de eternidade. A pessoa que pensa assim, então a pessoa, ela veja o que é prioridade na sua vida. Agora lembra, o verdadeiro sucesso está nessa ordem: Deus, família e trabalho, conquistas. Deus te abençoou para você ter uma família, Deus te abençoou para você conquistar e desfrutar com a sua família. É assim que funciona. Então Deus, ele não fala da riqueza de Jó. Deus não fala por primeiro dos filhos de Jó, da família de Jó. Deus fala da sua vida espiritual com Jó. Da vida espiritual com Jó. Depois, Deus fala, olha, tá vendo? Ele tem 7.000 gados, 7.000 ovelhas, é um homem muito rico, é o mais rico de todas as terras. Mas a ordem veio lá de cima. Deus, família e conquista. Então, a conquista é de Deus, é óbvio que é. Deus quer que você venha desfrutar de uma vida plena, abundante, é óbvio que Ele quer. Agora, pessoas que só trabalham, ela consegue desfrutar alguma coisa? É óbvio que não. Já dei vários exemplos aqui. Pessoas que trabalharam a vida toda e quando pensar agora eu vou desfrutar, morreu. Adquiriu uma doença, ficou acamado. Lá no versículo 8 diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha, Deus, aí o diabo vem e destrói tudo que ele tem. O diabo tira a riqueza de Jó. E Jó continua mantendo a sua integridade. Continua se desviando do mal, presta atenção. Jó continua temendo a Deus. Então o diabo volta de novo e destrói agora, tira os filhos, seus 7 filhos, que era a honra do pai, e suas filhas. E Jó continua priorizando Deus. Quando você prioriza Deus, você nunca perde nada. Quando Deus é a tua maior riqueza, olha, eu sempre digo, eu não tenho medo de perder nada nem ninguém. Eu tenho medo de perder a presença de Deus. Você me desculpa falar, mas Deus é minha maior riqueza. Deus é a minha maior conquista, é Deus na minha vida. Sabe, as coisas materiais, isso tudo nós já estamos vendo acontecer. O fogo está consumindo já. Quantas mansões, quantos carros importados aquele incêndio lá no Havaí consumiu. Quantas famílias, quantas vidas. Pessoas, quando tem uma tragédia, nós aqui em Santa Catarina principalmente, nós vivenciamos isso quase todo ano, quando vem as enchentes, o desmoronamento. Nós moramos, a nossa geografia aqui, ela é bem complicada.
Então todo ano morre pessoas, perdem, e pessoas dizem, perdi tudo que eu tinha. Só perde tudo quem não tem Deus. Quem coloca Deus em primeiro lugar é sempre rico, é sempre próspero, é sempre completo. Lembra ontem eu falava do Salmo 23? O Senhor é meu pastor? Jó fez isso. Jó colocou Deus. Jó sofreu pelos filhos? Sofreu, mas ainda a riqueza estava em Deus. Jó perdeu a riqueza, ficou pobre, ficou miserável, ficou doente. Os amigos de Jó julgavam, diziam que ele estava em pecado, mas Deus estava em primeiro lugar. A mulher de Jó disse, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, mas Jó colocou Deus em primeiro lugar. Deus era a maior riqueza de Jó. A maior riqueza de Jó não era os filhos, não era a família que ele tinha. A maior riqueza de Jó não era os bois, os gados, as terras, os empregados que ele tinha, os bens materiais que ele tinha. A maior riqueza de Jó era Deus. Por isso Deus falou para Ezequiel, olha Ezequiel, se eu trouxer agora uma peste, uma praga para essa terra e matar todo mundo, mas se no meio desse povo tiver Jó, tiver Daniel e tiver Noé, esses 3 homens eu pouparia, porque eles me priorizaram, me colocaram em primeiro lugar. E Deus diz ainda assim, ó, eu não pouparia nem os seus filhos, mas eles eu pouparia. Eles eu pouparia, porque eles provaram que a maior riqueza na vida deles sou eu. Aí é que está o segredo. Quando você, sabe, não tem medo de perder as coisas terrenas, mas você teme a Deus, você não quer perder a presença de Deus, você não quer perder a comunhão de Deus, então você está priorizando Deus. Imagina Deus falando de você assim. Imagina Deus falando de você. Viu, ô Satanás, você viu ali? Olha lá, a riqueza daquela pessoa sou eu, não é os filhos, não é as conquistas, não é os bens materiais que tem mais, sou eu. Então tem pessoas, Deus, a pessoa consegue, sabe, muitas vezes priorizar o time de futebol. Você vê as loucuras que as pessoas fazem. Pessoas vendem seus bens materiais para ir ver jogo lá no Japão, lá não sei aonde. E quando fala de dízimo, ela não consegue devolver o dízimo. A pessoa, e se perguntar, diz que ama Deus, não aceita o dízimo, não aceita a oferta, não prioriza a Deus. Quando a pessoa não prioriza a Deus, ela é avarenta. O Deus dela é o dinheiro. Tendo ela pouco ou muito, ela ama o dinheiro, ela idolatra o dinheiro, ela adora o dinheiro. Então a pessoa não priorizou Deus, priorizou as coisas materiais. Mas a pessoa só se dá conta que tudo que ela tem nessa terra não vale nada. Tudo que ela tem. Em pouco tempo, a tua casa vai ser administrada por outras pessoas, que você talvez nunca nem viu. Os teus bens materiais, tuas propriedades, tudo isso vai ficar aí. E quem vai cuidar? Do que adiantou você ter tanto zelo e tanto cuidado? Você cuidou tanto das coisas materiais, mas não cuidou do principal, que era a tua salvação. Faça como Jó. Coloque as coisas na ordem certa. Sabe que a música ela se as notas não for certa, ela não soa bem. Quando você ouve uma música legal, bacana, um instrumental, eu gosto de ouvir os instrumentos, agora mesmo, no fundo tem um instrumental, violino, e tem outros instrumentos que vão acompanhando, e ele soa bem porque está em harmonia. Quando está em harmonia, a coisa flui, a coisa acontece. Mas quando muda as notas, vira uma bagunça. A pessoa bota a mão no ouvido, que coisa ruim é essa? Assim é a vida de quem não coloca a ordem certa. Deus, família e conquista. Deus, família e conquista. Será que você não está perdendo a tua família? Será que você não está perdendo a tua família porque você está priorizando o seu trabalho? Você tem tido tempo para a sua família? Pastor, mas eu não tenho dinheiro para andar no parque, não paga. Para andar dentro de um shopping, não paga. É gratuito. As coisas,
Aí fora tem muita coisa que é de graça. Ah, mas como é que... Olha, basta querer, aproveite. Aproveite sim. Deus estando em primeiro lugar, aproveite seu momento de família. A Bíblia diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Há tempo para o trabalho, há tempo para a família. Agora, uma coisa que tem que estar em todo o tempo é Deus. Deus tem que estar todo o tempo. Deus tem que estar em primeiro na minha vida. Deus tem que ser o primeiro no meu coração. Deus tem que ser o primeiro. Eu tenho que priorizar esse Deus na minha vida. Toda vez que a pessoa muda essa ordem. Quando você vê um casamento destruído, é porque alguém... E não adianta culpar, mas a pessoa é errada, é sem vergonha. Não, simplesmente, ela simplesmente esperava ter ali um reconhecimento. Mas a outra pessoa que prometeu estar do lado dela, priorizou o trabalho, priorizou os amigos, priorizou as conquistas, esqueceu de cuidar quem estava do lado. Você veja que às vezes as pessoas, elas só lembram de Deus quando estão aonde? No leito. Só lembram de Deus quando são apanhadas por uma doença, por uma enfermidade. Basta surgir um problema, corre para Deus. É o que eu falo sempre. As pessoas falam mal da igreja, falam mal do pastor, mas surgiu um diagnóstico, o médico diz, olha, não tem cura, só um milagre. Opa, peraí, pastor lá só fala de milagre. Pastor lá só fala que Deus cura, que Deus faz. Mas peraí, a vida toda ela priorizou o quê? As coisas terrenas. E agora ela quer que Deus coloque ela em primeiro lugar. Aí Deus fala, essa praga, se fosse em Jó, em Noé ou Daniel, eu pouparia a vida deles. Por quê? Porque eles me colocaram em primeiro lugar. Então, nunca diga, não vou na igreja porque não tenho tempo, não sei o quê. Não arruma desculpa. É óbvio que essas coisas não se força, sabe? Isso está dentro de cada um. Isso não é para eu sempre digo, não é para qualquer um mesmo. Tem pessoas que perguntaram para mim, pastor, todo mundo pode ser salvo? Todo mundo pode, mas nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer. Deus pode salvar todo mundo? Deus pode e quer salvar todo mundo, mas nem todo mundo quer. Não quer porque vão lembrar de Deus só na última hora, só no último minuto, infelizmente. Aí fica um negócio vago, vazio. Será que Deus existe? Será que Deus pode fazer? E quando eu priorizo Deus, dia a dia Deus vem mostrando a sua grandeza, abençoando a minha casa, abençoando as minhas conquistas, o meu trabalho, e sempre uma vida em sintonia. Vida com Deus é uma vida em sintonia. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, família e a conquista, que é o trabalho, a tua vida tem uma sintonia, que ela tende a funcionar, ela tende a tudo dar certo. Por quê? Porque você teme a Deus, você é reto diante de Deus, você se desvia do mal, então você vai ter cuidado com a sua casa, cuidado com tudo que Deus lhe der. Você vai saber cuidar sem idolatrar, sem idolatria. Idolatria não é só imagem. Tudo que você coloca acima de Deus, você é idólatra. Se você ama mais seu filho, você é idólatra do seu filho. Idolatria, Deus abomina. Se você idolatra o teu trabalho, idolatra o que você conquistou, você é idólatra. Como qualquer pessoa que está lá acendendo vela para suas imagens. Idólatra. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, e você, Deus família, você olha para sua família e fala, essa família é de Deus. Deus me deu essa família. Deus me deu essa conquista. Então tudo que tem vem da parte de Deus. Isso é sintonia com Deus. Pense nisso em todo, ou como dizem, um todo na sua vida. Será que você tem colocado nessa ordem a sua vida? Se não, aconselho que faça isso. Os sinais já estão aí. Você já viu da tsunami, que é maremoto, já viu terremoto, você já viu agora mesmo no Havaí essa tragédia, né? Você vê filho se levantar contra pai, pai contra filho, tudo isso você vê. Tudo, o amor se esfriou, as pessoas, você vê, a pessoa tem mais amor ao trabalho, ela ama o trabalho dela e olha para a família
e pensava, se eu não tivesse filho, se eu não tivesse casado, eu ficava 24 horas no serviço. Então ela inverteu as coisas, inverteu, e o sinal estão aí. Tudo isso aí é sinal. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, aconselho você que ainda não colocou Deus em primeiro lugar, você que ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, você que ainda não se desviou do mal, você que ainda não colocou Deus em primeiro lugar, aconselho você a vir e colocar Deus em primeiro lugar, porque talvez amanhã pode ser tarde, amanhã pode ser tarde. Hoje Deus te presenteou com a vida e com essa palavra, essa mensagem. Deus está te presenteando, dando a chance e a oportunidade de colocar Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa em nome de Jesus. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar e reconhecer que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o primeiro em minha vida. Sei que tenho erros e tenho falhas, mas sei que o Senhor me ama de uma forma incondicional. Meu Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então visita essa pessoa agora, meu Pai, que se encontra doente, se encontra enferma, aflita, angustiada, vivendo abaixo de medicamentos, não aguenta mais esse procedimento que ela vem passando todos os dias, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, tem pessoas, meu Pai, que se sente decepcionada, meu Pai, até mesmo com a fé, porque ela acredita que o Senhor a abandonou, que o Senhor a deixou. Jó, meu Deus, por um tempo também, Jó achava que o Senhor havia o abandonado, mas mesmo assim ele priorizou o Senhor. Então visita essa pessoa, meu Pai, que ela tem dito que não quer ser problema para ninguém, ela não quer ser incômodo para ninguém. Então dá a ela saúde, meu Pai, dá a ela cura, liberta desse mal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe essa casa, abençoe essa família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Meu Deus, toca no coração deste homem, dessa mulher. Meu Deus, tira tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de ti. Espírito Santo, visita essa criatura agora, meu Pai, e toca desde o alto da cabeça à planta dos pés, e que esse toque, meu Deus, venha transformar essa pessoa, venha curar de todo esse flagelo, de toda essa enfermidade. Meu Deus, penetra com o teu poder, com a tua virtude nessa água, meu Pai, que essa pessoa coloca nessa água a tua unção, coloca o teu poder, a tua essência, meu Pai, o teu Espírito esteja nessa água agora. Meu Deus, que essa água se transforme no remédio que a medicina não encontra para essa pessoa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ao beber dessa água, que essa pessoa venha nascer de novo, que essa água venha matar o homem carnal, meu Pai, em nome de Jesus, trazendo o homem da fé. Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, abençoe, meu Pai, abençoe essa vida, abençoe essa casa, essa família, abençoe o trabalho dessa pessoa. Meu Deus, que o Senhor possa vir de encontro a essa pessoa e livrar de todo o mal. Como a tua palavra diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas
tu não serás atingido. Assim como o Senhor disse que pouparia Jó, Daniel e Noé, meu Pai. Poupa-nos, ó Deus. Venha nos poupar. Poupa esse homem, meu Pai, dessa doença. Poupa dessa miséria, dessa escassez, dessa injustiça. Em o nome do Senhor Jesus. Pois eu abençoo a tudo e a todos na certeza da vitória. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, seja liberto de todo esse mal. Sabe, uma coisa que nós não podemos é fingir que as coisas não estão acontecendo. Uma coisa que nós não podemos fazer é fingir que tudo vai bem. Olha, os dias são maus. Os dias são maus. Os dias, se não fossem abreviados, a Bíblia diz, ai daqueles, se os dias não fossem abreviados. E sabe, os dias foram abreviados quando Jesus entregou a vida na cruz do Calvário e diz, quem crer e for batizado será salvo. O que falta para você crer? O que falta para você crer e se batizar? O que falta para você colocar Deus em primeiro lugar? O que falta? Quando você vai decidir colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Lembra? Você quer que venha soar bem? Você quer que a tua vida tenha ritmo? Sabe o que é ritmo? Tudo funciona certinho. É você colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar que a tua vida vai ter ritmo. Sua família será uma bênção. Seu trabalho será uma bênção. As suas conquistas virão. Mas tem que haver essa sintonia. Deus tem que estar em primeiro lugar. Tá certo?